Ah. E eu mais ainda, porque afinal de contas, é um programa pra gente homenagear todos os avós. Mas por quê? Por quê? Porque o dia 26 de julho ele foi instituído como o Dia Nacional dos Avós. Não é uma data linda? Interessante, Suzy. Eu sabia que tinha Dia das Crianças, que é o melhor dia do ano, Pra Dia você. das Mães, Dia dos Pais, mas Dia dos Avós é nova. É um dia muito especial. E essa data foi escolhida, sabe por quê? Por quê? Porque tem a ver com o calendário litúrgico católico, porque é o dia de Santa Ana e São Joaquim. Mas quem são esses aí? São muito importantes essas figuras? Santa Ana e São Joaquim? Fundamentais. Foram os pais de Maria e, portanto, os avós de Jesus Cristo. Que interessante. Maravilhoso. Esse dia é muito especial. A gente tem realmente que homenagear essas figuras tão fantásticas na nossa vida, porque é tão bom ter um vovô, ter um vovó, uma vovó, não é verdade? Então o Dia dos Avós é o dia do sogro e da sogra. Também, com certeza. Legal. Mas é muito bom, gente. Então vocês não podem perder, porque a gente vai falar sobre o que é ser avô no dia de hoje, não é? Porque muitas coisas modificaram. Então como é que a gente faz essa mudança? Pode ser de um programa inteiro pra falar o que é avô e avó? Olha, a gente Sabe o que é ser o avô e avó? É o pai da mãe do bebê que nasceu. Exatamente. E agora vamos falar sobre a função, como eles são importantes. Legal. Porque hoje realmente é muito importante a gente falar sobre isso. Qual é o limite entre liberdade e egoísmo? Que obrigações têm os avós de fazer o papel de guardiões dos netos? E de vez em quando eles também têm que desfrutar o seu tempo livre, com um prazer que realmente seja muito interessante para eles. Então os avós de hoje em dia, eles têm uma agenda muito sobrecarregada, a ponto de ser difícil realmente conciliar uma tarde de quarta-feira, por exemplo, com os netinhos. Egoísmo assumido ou desejo legítimo de desfrutar da sua liberdade em vez de fazer o papel de babá? Como é que será? Nós vamos assistir isso. E primeiro eu quero ouvir o depoimento da dona Leonor Mendes. Ela é modelo, atriz e figurante e vai nos falar a respeito desse papel maravilhoso de ser avó. Vamos ouvir. Oi, Suzy. Aqui quem está falando é a Leonor Mendes. Eu tenho 70 anos, trabalho como modelo. Eu vou te contar hoje a minha história de avó. Eu sou avó de 2 netos, um de 15 e um de 11. Só que o meu papel nessa história toda é um papel meio invertido de avó. Por quê? Porque antigamente as avós eram mais para tomar conta dos netos, né? Fazer comida, todo mundo ia almoçava na casa dela, a família inteira. Então ela abraçava a família toda. E os netos iam para lá brincar e comer e com os pais, né? E o meu papel foi invertido porque meus filhos foram criados assim mais aberto, porque meus filhos foram iam mais para a casa do genro, da nora. Então tudo isso foi acrescentando. E aí, quando eu comecei eu tinha mais ou menos, hoje eu estou com 70, eu tinha mais ou menos 40 e poucos anos, eu comecei a trabalhar de modelo. Como eu sou uma pessoa muito ativa e não paro, não gosto de ficar parada, eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa, eu comecei achava que não, né? Modelo, com essa idade, cabelo branco, enrugada, eu falei, não tem condição. Não, mas aí conversando com uma pessoa de uma agência, não, a senhora pode fazer e tal, blá, blá, blá. Eu comecei a fazer e gostei. Nisso eu estou há 25 anos trabalhando. E com isso a gente vai ganhando. A gente ganha os cachês de figuração, de novela, de catálogo, de desfile, de atriz. E a gente acaba até ajudando os filhos um pouco. De repente um filho vem, pô mãe, eu preciso de... Então se eu tenho, eu dou. Em vez da gente precisar deles, a gente ainda ajuda eles. Nossa, e como ajuda? Porque realmente a nossa vida sem o vovô e sem a vovó se torna muito mais difícil. E para a criança, então, é maravilhoso ter esse carinho tão especial. E para falar sobre esse dia tão maravilhoso, que é o Dia dos Avós, nós convidamos um casal de avós, olha, sensacionais. Dr. Jô Furlan, muito obrigada por ter vindo, com uma bonequinha no colo. Como
é que ela chama? Essa é a Laura. Laura! Laura. Netinha linda. E também a Shirley Maria. Muito obrigada por ter vindo, querida. E essa outra bonequinha, quem é? É a Luísa. A Luísa! Olha só. Mas vocês estão tão jovens que nós vamos começar a perguntar por aí, né? Porque lembro do meu vovô e da minha vovó, eram senhorzinhos assim, né? Com bastante o aspecto mesmo de idade. Vocês estão super bem. Me fala primeiro como foi essa adaptação a esse novo papel. Diga, meu amor. Você falou que seu avô era bem velhinho, Bem né? velhinho, assim, todo, sabe, com aquele jeitinho de É verdade. óculos. Ô, Suzy, diz que seu avô foi amigo de Noé, né? Ele ajudou a construir a Arca de Noé, não é? Olha, vamos conversar mais tarde, viu, querido? Já, vai ver. Bom, então eu queria que falassem primeiro a respeito disso. Como é que foi essa mudança de serem pais para avós? Começa com você, Shirley. Bom, nós estivemos aqui, né, o ano passado com vocês e eu disse que é uma coisa indescritível. E continua sendo indescritível. Na verdade, assim, nós passamos a viver por eles, né? Não só por elas, mas pelos 4, né? Pela minha nora, pelo meu filho e pelas minhas netas. É indescritível, continua sendo indescritível. Maravilhoso, né? E o senhor, doutor Jô, me diga, olha a carinha dele. Gente, não é um avô delicioso, fala a verdade. Ah, ela quer sair andando? Não, olha lá, vovô. Ela quer sair andando? Ó, vovô. Laurinha, Ah, ela quer. Vai lá com a mamãe, vai. Olha. E já tá andando, gente. Ela tá com um aninho, né? Olha que fofa. A outra irmã quer ir junto. Olha lá, mamãe. A outra irmã quer ir junto. Ah, pronto. Então até já, minhas princesas. Tio vovó. Como é que foi, doutor Jô, essa Eu costumo brincar que mudança? era o grande sonho da minha esposa que eu não podia ajudar, né? Ah, sim. Era o sonho de ser vó, né? Dessa continuidade, desse processo. E quando surgiu, quando a gente soube, e foi muito engraçado, porque são gêmeas, a Luísa e a Laura. Primeiro, a gente soube que ela estava grávida da Luísa. Depois de uma semana, no primeiro ultrassom, no segundo ultrassom, vamos ver o filminho de novo, que isso é muito legal, né? Eu sou médico e antes você tinha uma imagem do ultrassom, hoje você tem imagem 3D, o álbum do bebê não começa mais com maternidade, né? Verdade, é uma coisa, fase intrauterina, né? É uma coisa maluca. E ele mostra, olha, essa daqui, esse é uma das suas netas, esse daqui é um dos seus netos. Esse daqui é o outro. Aí desandou todo mundo a chorar. Nossa, que emoção! Uma forma delicada, né, do meu filho falar pra gente isso. Aí depois de alguns minutos, todo mundo se recupera, né? E ficamos sabendo que teríamos essas 2 princesas. E muda, né? É uma coisa... Né? Ah lá, já babou a gravata do vô, né, meu amor? Isso tudo a gente muda, né? Tem uma tolerância. Já mordeu a unha. Olha, e conversa. E conversa. E eu queria também saber de vocês, existe uma mudança muito grande entre ser pai e ser avô e avó? Porque todo mundo fala, né? A responsabilidade do pai e da mãe, nossa, arranca os cabelos. O que muda nessa transformação para avô e avó? Eu acho que uma coisa muito interessante é que jamais a gente vai conseguir, sendo avô e avó, por mais que a gente ame, é o laço, né? Sim. Que existe com o pai e com a mãe. Sim. Mas eu acho que a responsabilidade a gente compartilha, a gente divide, a gente ama muito. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente nunca começar a comparar. Né? Sim. Quem ama mais, o pai ou a mãe, o avô ou a avó, porque são 2 avós, 2 avós, né? Os outros 2 não estariam aqui com a gente também, o Nardo e a Neuza, porque são 2 babões também, são 2 apaixonados, eles têm mais netos, mas, né? Tá cantando Esses são parabéns. Os seus primeiros netinhos? São os primeiros. Ai, né? netas. Tá cantando parabéns porque fez aniversário semana passada, Sim. né? Eu fiz 1 ano, fala. Eu fiz 1 ano. delícia. Então eu acho que isso tem muito nesse processo. De como a gente hoje começa a... Você ganha o dia. Eu fui buscá-las hoje cedo, saí de uma reunião, fui buscá-las, né? Bati na porta da casa da minha nora. A hora que abriu a porta, né? Ela já brincando, quem chegou? O vovô chegou. Na hora que você abre e vê o sorriso das duas, acabou, já ganhou o dia, entendeu? O trânsito, tudo esse... Sabe, eu acho que isso é fascinante, porque é uma relação intensa, por outro lado, diferente, porque a gente sabe que de uma forma ou outra,
eu digo que é uma relação até mais curtida. Por quê? Porque você sabe que quem tem a responsabilidade final desse processo são os pais. Eles sabem que podem contar com a gente, mas são os pais. Então a gente curte. Com certeza. E Shirley, e quando há assim uma divergência entre a forma que você acha que a sua netinha tinha que ser naquele momento corrigida ou direcionada e da sua filha, como é que você lida? Porque, lógico que você tem uma experiência, sua filha está adquirindo outra. Como é que você faz esse meio de campo? É interessante. Na verdade, eu vejo meu filho e a minha nora, eu consigo enxergá-los de outra forma hoje. Como? E às vezes eu falo assim, puxa, isso eu não fiz assim, por exemplo, né? Eu não eduquei assim, eu não ensinei assim. Então, algumas vezes eu falo, filha, olha, né, talvez se você fizesse assim, né? Se você fizesse de outra forma. Mas eu sempre digo como uma coisa de instrução, não como uma coisa de pegar, de chamar atenção, não. Sim, uma sugestão, né, da eu acho que vai muito como sugestão, essa coisa de dizer assim, olha, talvez se você fizesse assim... Talvez, esta palavrinha é mágica, né? Talvez se você fizesse assim, você tivesse um resultado mais propício para esse momento aqui agora, né? Ela tá mordendo. Vovô é mordedor também. Com certeza. Eu adoro esse dentinho. Então eu fico mais na sugestão mesmo. Certo. Né? Às vezes eu digo, outras vezes eu acho que eles têm que aprender. Outras vezes eu deixo por conta deles, porque eu acho que eles têm que aprender. Talvez não tenha que ser da minha forma, ou da forma que eu fiz. Tem que ser da forma deles. E se eles chegarem à conclusão de que não deu certo, eles vão ter que fazer de novo. Exatamente, vão aprender, que é isso que a gente deseja, né? Um aprendizado constante, como a gente teve também. Olha, a gente está aprendendo aqui muitas coisas dessa fase maravilhosa da vida, que é ser avô e ser avó. Mas eu tenho que ir rapidinho para o intervalo e nós voltamos já já com mais dicas sobre esse momento tão importante de homenagear o vovô e a vovó. Até já!